Aí a gente inicia sobre um novo componente que é o transistor, tá? E aí, transistor tem diversos encapsulamentos, diversos formatos e também diversas aplicações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, o que basicamente é o transistor de uma forma extremamente resumida e breve para a gente ter alguma coisa para começar a aula, tá? Então, o transistor é um componente que apresenta resistência variável entre dois terminais, controlado por um terceiro terminal. Então, ele tem três terminais, tanto que essa foto aqui de fundo é a foto de um transistor, tá? Um modelo de transistor, né? E ele tem três terminais, tá? Onde você consegue controlar a resistência, basicamente a resistência, né? Entre dois terminais através de um terceiro terminal. Tá? O conceito de forma simplificada é esse, tá? E aí tem vários formatos, vários modelos. Tá? E ele pode ser usado tanto como um amplificador de sinal, quanto com um interruptor eletrônico ou uma chave eletrônica. Ou seja, um amplificador, você vai injetar um sinal nele e ele vai apresentar esse sinal amplificado. Ou seja, você colocar um volt, ele vai apresentar 2, 3, 4, 10 volts, né? Claro que existem limitações do componente, mas basicamente essa é a ideia. E como interruptor eletrônico, ele tem a possibilidade de permitir ou não a passagem de corrente elétrica através de um terceiro terminal. Então, tenta imaginar uma das primeiras práticas lá de instalações elétricas. Tem o interruptor simples e você vai lá, pressiona por um lado, aí liga a lâmpada, você pressiona para o outro lado, apaga a lâmpada. Ele basicamente vai fazer isso. Só que não é a ação mecânica humana de pressionar o interruptor, mas é você ter um controle eletrônico para permitir ou não que essa corrente acabe circulando, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes logo mais, mas o conceito é esse, tá? E talvez vocês já ouviram falar na questão de computador, e existem processadores aí que têm aproximadamente 4,7 bilhões de transistores, tá? Então você vai conseguir observar que esse componente que a gente estuda existe em um processador, porém extremamente menor, em tamanho aí de nanômetros, tá? Então ele é extremamente pequeno e num processador você acaba, dependendo do processador, você acaba tendo quase 4,7 bilhões. Então é coisa pra caramba. Se hoje tudo que a gente tem de celular e computador faz o que faz, é porque o processador tem essa quantidade aí de transistores. E quanto maior a quantidade de transistores inseridos em um processador, melhor será esse computador, esse processador e, consequentemente, todo o processamento de dados que ele faz. Tá? Então, algumas características. Então, olha só, lembra que a gente falou e eu coloquei ainda naquela provinha sobre material tipo P, tipo N, referente ao diodo? Justamente foi proposital porque aparece também no transistor, tá? A grande quantidade dos componentes são componentes através de silício ou de germânio, ou seja, componentes com material semicondutor. E o transistor é um deles. E basicamente, por ter três terminais, nós temos dois modelos, que isso também vocês vão ver acredito, na parte de comandos, quando você tem sensor, ou de CLP, se não me engano, enfim. Quando você tem alguns tipos de sensores. Nós temos o transistor PNP, ou seja, positivo, negativo e positivo, e nós temos o transistor NPN, que é negativo, positivo e negativo, tá? E o que acontece? Além dele ter esses três materiais, né, positivo e negativo, ou negativo e positivo, enfim, notem que existe uma coisa que é comum entre eles, que são esses terminais aqui, ó, a letra C, letra B e letra E, que é o mesmo que tem aqui do outro lado. Esses três terminais, cada um tem um nome: coletor, base e emissor, tá? Então isso é o principal de um transistor, sempre vai ter coletor, base e emissor. A posição de cada um desses terminais com certeza irá mudar de acordo com o encapsulamento, com o formato dele, tá? Quando eu digo encapsulamento, você pode ter um transistor que tem o mesmo formato de um regulador de tensão, por exemplo, tá? Que vocês estavam usando lá na aula prática, ou que alguns usaram lá na aula do Proteus, né? No exercício 4.1, né? Então ele tem praticamente o mesmo formato, só que você precisa ver qual que é o código do componente. Mas a gente chega nesse assunto. Tá? Então nós temos esses dois caras, NPN e PNP. E aparentemente, se a gente parar para observar, no caso aqui, no PNP, o emissor e o coletor, nesse modelo os dois são P's e nesse modelo os dois são N. E aí você talvez possa estar se
questionando o seguinte, então já que os dois são N, no caso aqui desse NPN, eu posso usar tanto o coletor quanto o emissor, não tem polaridade. Engano, eles têm polaridade sim, e apesar de aparentemente os dois serem iguais, na verdade cada um carrega uma diferença em relação ao outro, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho melhor, mas o coletor é sempre coletor e tem um jeito certo, o emissor é sempre emissor e tem um jeito certo também. Da mesma forma, o mesmo se aplica para esse aqui que é o PNP, tá? Bom, aqui agora nós temos qual é a simbologia de cada um. Então, se você olhar um esquema eletrônico, você precisa saber qual que é qual, quando é NPN e quando é PNP. Então, o NPN, isso é muito importante, a setinha do emissor é para dentro do transistor. E um detalhe, essa circunferência ao redor do transistor não é um padrão, tá? Você pode encontrar muito bem essa simbologia, tanto de um quanto do outro, sem a circunferência ou com a circunferência, tá? Isso não é um padrão, tá? Mas essa cara aqui, esse risco e essas duas linhas na diagonal, isso aqui, isso é padrão, tá? Mas a circunferência pode ou não existir. Então aí nós temos coletor, emissor e a base, tá? O PNP, a setinha é entrando no transistor e no NPN a setinha é saindo. E aí o que acontece? Nos dois, qual que é o emissor? Que é a letrinha E. O emissor é sempre aquele que tem a setinha, tá? E aí você acaba vendo, o PNP a setinha é para dentro, o PNP a setinha é para fora. Se nós temos um que é a setinha, que é o emissor, o coletor é justamente aquele que não tem a seta, tá? E por último, a base é justamente esse terminal aqui, que aí é igual nos dois, não tem diferença nenhuma. Bom, nós temos aí agora um princípio de polarização. Para esse cara funcionar, nós precisamos polarizar ele. Assim como nós polarizamos o diodo, aqui a gente também precisa polarizar. Porém, nós temos algumas etapas de polarização. Nesse primeiro modelo aí, e detalhe, a gente vai fazer destrinchar todo da aula através de um transistor NPN. Porém, nós poderíamos fazer também com PNP. A única diferença é que a fonte de alimentação estaria invertida, tá? Mas vamos explicar primeiro e depois a gente volta nesse assunto. Então, nesse primeiro caso aí, se a gente parar para observar, a base está ligada no positivo do transistor e o negativo da fonte está ligado no emissor do transistor. Tanto aqui, à esquerda, quanto aqui à direita. A ligação é a mesma. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: isso que está acontecendo é uma polarização direta ou uma polarização reversa? Então, nesse caso aqui, é justamente o contrário, a polarização direta. Lembrando do diodo, que é o que acontece? O positivo da fonte fica no ponto P e o negativo da fonte fica no N. Ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo. Tá? Então aí você tem a polarização direta. Tá? Então essa é a ideia, a mesma comparação que a gente tem com um transistor. Tá? Então positivo com positivo, negativo com negativo. E aí o que acontece? Essa primeira polarização é chamada de polarização entre base e emissor. Porém, além disso, essa é só uma parte da polarização. Nós temos também a outra, que é a polarização entre base e coletor. Então, se no outro era uma polarização direta, nesse aqui agora nós temos agora a reversa, que ele está justamente o contrário, tá? Se eu polarizar o transistor só com base emissor ou só como base coletor, ou um ou outro, o transistor ele não funciona. Mas como é que funciona? A gente chega lá. Mas eu preciso ter, na verdade, esse tipo aqui, ó, uma polarização simultânea para o transistor funcionar. Ou seja, ele tem tanto a ligação direta aqui entre base e emissor, quanto a reversa entre base e coletor. Tá? Então, para que um transistor comece a funcionar, como a gente consiga depois fazer as práticas, toda vez a gente vai precisar disso daqui, uma polarização simultânea. Tá? E aqui eu fiz pergunta, deixa eu ver. Não tem pergunta ainda não. Bom, então olha só, nós já vimos que o transistor tem um terminal chamado coletor, um chamado base e um chamado emissor.
E aí o que acontece? Nós precisamos entender como que a tensão se comporta no circuito interagindo com esse transistor. E aí eu coloquei 3 setinhas vermelhas aí que não ficou muito bem desenhado, mas só para nós termos uma ideia do seguinte: eu consigo ter uma tensão entre coletor e emissor, uma tensão entre base e coletor e uma tensão entre base e emissor. Se vocês pararem para observar, toda vez que eu falo o valor da tensão, eu estou falando com o terminal primeiro, aonde a setinha está indicando. Então, dá uma olhada aqui do lado, ó, tensão entre coletor e emissor, a setinha está indicando para o coletor. Tensão entre base e emissor, a seta está indicando para a base. E tensão entre coletor e base, a setinha está indicando para o coletor. Por quê? A seta ela vai indicar sempre para o potencial positivo. Tá? Então, isso até quando a gente faz lá na aula de eletricidade básica, que a gente tinha um resistor e ia calcular a corrente em cima, corrente não, a tensão, onde a corrente entrava era o positivo do resistor, onde tinha o potencial positivo. E por onde a corrente sai, era o potencial negativo. Tá? Então aqui o comportamento é o mesmo. Por que a gente precisa disso? Para conseguir fazer uma continha simples. Tá? Mas basicamente nós temos, então, a tensão aqui, tensão entre coletor e emissor, é VCE. Tá? Tensão entre base e emissor, VBE, e tensão entre coletor e base, VCB. E aí, nós temos uma primeira formulinha que é essa daqui, ó. Que se eu quero encontrar a tensão que eu tenho aqui entre coletor e emissor, tá? Eu preciso somar a tensão desses outros dois valores, entre o VBE e o VCB. Somando esses dois, eu tenho o VCE. Beleza? Só para ficar um pouquinho, talvez um pouco mais didático, eu dei print em parte de um circuito onde eu coloquei os voltímetros no Proteus. Então, se a gente parar para observar esse voltímetro aqui, ele está medindo a tensão entre coletor e emissor. Apesar da ponta de prova estar aqui embaixo, ó, é a mesma coisa que eu medi aqui no emissor, tá? Então, a tensão entre coletor e emissor é 10 volts. Então, se eu somar aqui a tensão entre coletor e base, eu tenho 9,31. E aqui entre base e emissor, 0,7. Somando, vai dar, na verdade, dá 10,01. Resumindo, arredondando dá o 10, tá? 10 volts. Para que a gente consiga enxergar isso. E também a gente consegue colocar mais um detalhe. Nós vamos assumir, pelo menos inicialmente, que a tensão entre base e emissor é 0,7 volts, que é, coincidentemente, propositalmente, a mesma tensão do diodo, porque aqui nós praticamente temos o comportamento de diodo, uma vez que nós temos um material semicondutor tipo N e outro material condutor tipo P. É um diodo. Tá? Então aqui ele se assemelha muito a um diodo. Então normalmente a gente já pode assumir que a tensão entre base e emissor é de 0,7 volts. Beleza? Tanto que quando eu falei para vocês aqui da polarização entre base e emissor, era uma polarização direta. Ou seja, polarização direta em um diodo é 0,7. Aqui também não vai fugir dessa regra, tá? Então, nesse momento, nós vimos aqui o comportamento inicial das tensões em cima do transistor. E como que vai ficar agora as correntes? O comportamento da corrente ou das correntes em um transistor inserido em um circuito. Também não é muito diferente a lógica. Então, olha só. A seta aqui do emissor, basicamente a gente pode entender como um indicador para o sentido da corrente elétrica. Então, basicamente, a corrente elétrica aqui, o coletor, ele entra aqui, a corrente no coletor, e essa corrente tem que sair por algum lugar. Ela vai sair pelo emissor. Porém, se nós olharmos aqui deste lado, tem uma fonte de alimentação, também tem a corrente que entra na base. Então, a corrente que entra na base, ela também tem que sair por algum lugar. Ela vai sair por onde? Pelo emissor. Ou seja, aqui na continha do lado, eu posso dizer que a corrente do emissor nada mais é do que a soma da corrente do coletor com a corrente da base. Então, somando os dois, eu tenho aqui o valor do emissor. Tá? E eu também posso fazer subtrações, né, alterações dessa conta. Se eu tenho a corrente do coletor e a corrente do emissor, como é que eu acho a corrente da base? Então, você vai subtrair um do outro. Tá? A mesma coisa se a gente fizesse isso lá nas tensões. E assim como eu fiz lá mostrando uma simulação,
Aqui a gente tem, que eu não sei, eu criei um GIF, mas não sei se ficou tão bom, tá? Quando a chave aqui, ó, tá fechada, tem uma corrente circulando aqui de 0,42 miliamperes, tá? Da mesma forma, quando essa chave está fechada, aqui em cima tem circulando uma corrente de 21 miliamperes. Ou seja, 21 miliamperes entrando no coletor e mais 0,42 entrando na base, nós vamos ter aqui no emissor, ó, uma corrente de 21,4. Só para mostrar para vocês que é realmente a soma da corrente da base com a corrente do coletor, beleza? Nós já vimos, fazendo um breve resumo, a questão da polarização direta, reversa e simultânea. Nós já vimos como é que é o comportamento das tensões entre os terminais do transistor e também nós já vimos o comportamento da corrente entre também os terminais do transistor. Mas a questão é como é que ele funciona. Como eu falei, ele funciona como uma chave e também funciona como um amplificador, né? Bom, então o funcionamento com uma chave. Aí tem dois GIFs, né? Tem um aqui simulando com uma parte com água e outro aqui ele como no circuito de fato. Então olha só, aqui basicamente a gente pode tratar o transistor como aqui esse cara sendo a base. Então quando passar um pouco de água aqui, vai ser o suficiente para empurrar aqui essa porta, né? E vai fazer com que abra essa porta aqui, essa barreira maior. Então, qual que é o conceito? Com um pouco de água, né, com fluxo baixo de água, você consegue controlar um fluxo maior de água. E esse é um dos principais conceitos do transistor. Com uma corrente muito baixa, você consegue controlar uma corrente alta, tá? Obviamente, alta, desde que dentro da limitação do transistor, tá? E aqui do lado nós temos o mesmo conceito, mas com a parte da eletrônica, ó. Enquanto esse interruptor está fechado, tem circulação de corrente e o LED aqui, ó, ele acende, fica vermelhinho. Quando você despressiona e corta a alimentação da base, não tem corrente na base, logo por sua vez, o LED também fica apagado. Para vocês terem uma ideia, é possível fazer um experimento onde você consegue ligar o LED apenas com a estática da sua mão. Então, se nós pegarmos aqui, ó, imagina que você deixa um resistor aqui, só que tá vendo que tem essa fonte de 5 volts? Vamos supor que você não tem ela. Você deixa um fiozinho lá no protoboard em pé, né? Se você encostar nesse fio decapado, a estática do seu corpo já é o suficiente para fazer com que o transistor conduza e o LED acenda. Tá? Então existe essa possibilidade de você conseguir acender um LED fazendo com que, segurando a base do transistor. Vai tomar choque? Não, não vai. Mas é o suficiente para fazer o transistor, vou falar um termo que a gente vai estudar daqui a pouco, ele entrar em saturação, que é conduzir corrente do coletor para o emissor, e aí acaba acendendo o LED. Só para vocês verem a sensibilidade da base em relação aos outros dois terminais, em relação ao coletor e ao emissor. Então só de você encostar aqui na base, já é o suficiente para saturar ele, ou seja, passa a corrente do coletor para o emissor. Então você não precisa de um grande valor de corrente elétrica. Então aqui a elétrica e aqui um comparativo com a parte hidráulica, né? Outra forma também de você comparar o transistor é você mexer numa torneira, tá? Enquanto você gira o registro da torneira, está passando água. Quando você fecha o registro da torneira, não tem mais água circulando. É a mesma coisa, entenda um registro como a base do transistor, tá? E a parte do cano que está na parede é o coletor, e o que sai, o que cai na pia, né, é a parte do emissor, tá? Bom, e aí o que eu comentei, né? Você deve sempre, como ele é considerado uma chave, você tem que colocar uma carga, você tem que colocar um resistor justamente para limitar a corrente elétrica. Caso contrário, você acaba provocando um curto-circuito, que nem nesse exemplo aqui, ó, voltando no anterior. Vamos supor que eu não tenha resistor aqui e não tenha o LED. Como ele faz como se fosse uma chave, ou seja, coletor e emissor fica como se fosse uma coisa só, um curto, quando a base está alimentada, você basicamente está juntando o positivo da fonte com o negativo da fonte. Então você provoca um curto-circuito, tá? Por isso que nós precisamos ter resistor aqui no coletor, no emissor, enfim, tá? Mas precisa ter uma carga justamente para ele não entrar em curto-circuito. A mesma coisa aqui na base também. Se não tiver um resistor, imagina o seguinte, você está pegando o positivo dessa fonte
e está mandando direto para onde? Para o negativo, tanto desse quanto desse, né? Então, o que vai acontecer? É um curto-circuito. Então, você precisa ter uma carga entre os potenciais positivo e negativo, para ele não acabar entrando em curto. Basicamente, alimentou a base, o contato fecha. Cortou a alimentação da base, o contato vai abrir. Esse é o conceito. Tá? Então, imagine como um interruptor. Só que, além disso, também tem outro detalhe, né? Se for como um amplificador, como que ele vai funcionar? Qual que é a característica dele como um amplificador? Então, nós temos dois pontos distintos. Ou ele funciona com uma chave, que é isso que eu comentei, aplico energia na base, ele fecha contato, né, e energiza o que precisa ligar. E se você cortar a alimentação da base, a lâmpada, no caso o LED, ele para de funcionar. Então, estamos trabalhando com os extremos. Ou ele totalmente conduzindo, ou ele aberto, como uma chave de fato. Agora, como um amplificador, alguns conceitos começam a aparecer, tá? Então nós temos a questão do ganho de corrente no transistor, tá? E aqui aí tem um primeiro conceito, que através de uma pequena variação de corrente na base, é possível controlar um valor maior de corrente no coletor. Então, com uma pequena variação na base, a gente consegue obter uma variação superior, maior, entre coletor e emissor. Tá? Lembrando, a corrente entra no coletor e sai pelo emissor. E aí nós temos uma nova informação, que é esse B aí estranho, que na verdade é chamado de beta. Tá? Então nós temos dois conceitos. Primeiro, o beta é justamente o quê? É a relação entre a corrente do coletor e a corrente da base. E esse valor de beta normalmente é dado por datasheet. E ele também pode ser chamado de HFE. Tá? Existem essas duas nomenclaturas para a mesma coisa. É que basicamente beta é para tensão contínua e HFE pode ser considerado para tensão alternada, mas o conceito é o mesmo. E o que acontece? O beta, como está falando aqui, é a relação entre a corrente do coletor e a corrente da base. Se nós pegarmos aqui a corrente da base e multiplicar pelo beta, nós temos o IC. Da mesma forma que a gente pegar o IC, que é a corrente do coletor, e dividir pela corrente da base, nós temos o beta. Tá? Então a gente tem essa relação aqui do IB e do beta também. Tá? Então beta nada mais é, colocando de outra forma, com outras palavras, o beta nada mais é do que a quantidade de vezes que a corrente da base será multiplicada para dar a corrente do coletor. Tá? Então, normalmente o beta, dependendo do transistor, é igual a 100. Então, se eu tenho 1 mili na base, eu vou ter 100 mili no coletor. Tá? Esse é o conceito. Tá? É sempre 100 vezes a mais. Apesar que a gente consegue controlar isso, mas basicamente é 100 vezes a mais. E aqui tem um videozinho que acontece. Inicialmente, nós temos na base 50 microamperes, e aqui nós temos aqui no coletor, né, uma corrente de 6,28 miliamperes. A corrente da base está 43 micro, e a corrente aqui que está chegando no coletor, 5 mili. Então, apesar de serem valores pequenos, a relação entre eles é muito grande, a diferença entre eles é muito grande. Então, 43 microamperes para 5,40 miliamperes. Tá? Então, se a gente converter isso daqui para mili, vai dar 5.400 microamperes. Então, com 43 micro, eu tenho aqui 5.400 microamperes. E aí eu vou colocar aqui o vídeo para rodar, aí eu peço que vocês analisem a corrente aqui quando aumenta e também quando diminui. Dá uma olhada aqui e compara com o que está acontecendo aqui no coletor. Então, está aumentando a corrente, e o que acontece aqui também está aumentando proporcionalmente. Até pausar daqui um pouco. Exatamente, aqui a gente consegue enxergar justamente a característica de amplificação de sinal. Só que tem um detalhe, uma coisa que é importante. Essa amplificação não é que a corrente aqui sai do transistor. Quem está fornecendo corrente para o circuito é a fonte. Então não adianta nada eu criar aqui um princípio de amplificador com transistor, onde, sei lá, eu coloque, 1 miliampere e passe, 1 ampere aqui, se a minha fonte não tem capacidade de fornecer isso. Daí eu tenho que pensar que essa corrente que está sendo amplificada tem que vir de algum lugar, vem da fonte.
Então ele é o cara que pega a tensão da fonte e consegue fazer essa jogada de amplificação. Mas é interessante ver aqui nesse vídeo que conforme vai aumentando, né, a corrente aqui aumenta também, né, do coletor. Só que aqui a gente está em micro e aqui está em mili, né? E conforme vai caindo a corrente na base, também proporcionalmente vai caindo a corrente no emissor, desculpa, no coletor. Até então a gente já viu mais ou menos como é que funciona essa questão dele como chave, essa questão dele como amplificador. Isso falando de maneira genérica, né? Então, se eu aumento a corrente na base, eu aumento a corrente do coletor. Se eu diminuo a corrente na base, eu diminuo a corrente no coletor. E aí também tem um extremo, né? Eu posso reduzir drasticamente a corrente na base, praticamente colocar a corrente igual a zero, e aí, consequentemente, o que vai acontecer no coletor? A corrente é igual a zero. E eu posso colocar aqui o máximo possível permitido de corrente na base e, consequentemente, eu vou ter o máximo possível permitido aqui no coletor. Quando eu trabalho com os extremos, zero de corrente ou máximo de corrente, eu estou utilizando o transistor como chave. Quando eu utilizo essa variação, eu fico aumentando ou reduzindo a corrente na base e eu, consequentemente, aumento ou reduzo a corrente no coletor para emissor, aí eu estou trabalhando com a característica de amplificador do transistor, beleza? Ou eu trabalho com os extremos, ou eu fico trabalhando com valores intermediários, tá? E aí a gente já tem, como já apareceu aqui, a questão das malhas, né? O que são as malhas? Na verdade, é analisar parte do circuito, né? Então, se a gente parar para observar aqui nesse primeiro momento, essa parte aqui da base eu deixei em cinza porque não é o que a gente vai estudar agora não vem ao caso, tá? A parte da base. Só essa parte aqui. Então nós temos, ó, o resistor, nós temos aqui a tensão entre coletor e emissor e nós temos a fonte de alimentação. E aqui, nessa primeira malha, tá? Que a gente normalmente fala que é a malha do coletor, nós temos uma continha simples, onde eu consigo ter a tensão em cima do RC, que é o resistor do coletor, e a tensão entre coletor e emissor. Se eu somar os dois, eu vou encontrar quem? A tensão da fonte, dessa fonte, que é justamente a fonte que está fornecendo tensão elétrica para este componente, que é o resistor, e para esses dois terminais aqui, que é o transistor, tá? Eu sei que a tensão, se a tensão da fonte a tensão do resistor de coletor mais o VCE, como que eu calculo esse VCE, não, desculpa, né? Esse VRC? Olhando para o desenho do circuito que está aqui à esquerda, como que eu iria calcular a tensão VRC? É só fazer isso aqui, ó. Dividido não, desculpa, multiplicado. Ó, isso aqui é a lei de Ohm. O que a gente tem aqui de informação? Nós temos o IC, que é justamente a corrente que passa pelo resistor. Se eu tenho a corrente que passa pelo resistor e eu tenho o valor do resistor, eu consigo calcular uma terceira grandeza, que é essa aqui, ó, o VRC. Então, toda vez que a gente for parar para analisar, principalmente essa questão de tensão, quando a gente está falando sobre um resistor, você vai precisar ter dois valores, tá? Para calcular um terceiro, isso é fato. Então, se a gente tem ali um valor se a gente souber qual que é o valor de corrente, a gente consegue, já pela lei de Ohm, coisa do primeiro semestre, calcular qual que é o VRC. E a partir desse momento, sim, se a gente tem aí o VCC e o VCE, aí a gente consegue calcular todo o resto, tá? Mas notem que é uma sequência, você precisa analisar o que você tem de informação para conseguir calcular. Porque olha só, vamos voltar para o que estava anteriormente, ó. Você tem essa fórmula aqui, VRC mais VCE. Aí você fala, pô, beleza. Aí eu falo para vocês o seguinte, ó, a corrente aqui, o IC é tanto, e a fonte aqui é tanto. Tá? Todas as peças se encaixam, né? Então aqui eu tenho uma corrente de tanto, aqui eu tenho uma fonte de tanto. Aí você fala, beleza, vou usar essa fórmula aqui para achar. Mas e aí, como que eu calculo o VRC? Eu preciso achar essa tensão. Se eu achar o VRC, eu mato já essa malha todinha. Tá? Então, a gente precisa justamente usar primeiro a lei de Ohm. Beleza? Se não me engano, aqui já tem um primeiro modelinho. Então, olha só. Um primeiro exemplo. O nosso resistor é de 680 ohms, o IC é de 6 mili e o VCC,
12 volts, tá? Então, o que nós temos aqui de primeiro? Nós temos que calcular aqui o VRC, e para calcular o VRC, nós vamos pegar o IC e multiplicar pelo RC. Ou seja, corrente que passa pelo coletor multiplicado pelo valor da resistência do coletor, do resistor do coletor. Então vai ficar 6 mili, que é o valor que está aqui, vezes o resistor que está aqui, ó. Temos uma tensão de 4,08. Ah, tá. Isso, 4,08. Beleza. Com isso, mano, já era. Agora é só fazer aquela subtração lá marota lá. Lembrando que a conta original é VCC é igual ao VCE mais VRC. Como eu tenho esse cara aqui, eu não tenho, na verdade, esse cara, eu vou fazer uma subtração entre os dois, tá? Então, 12 menos 4,8, 7,92. Esse é o valor que tem aqui, tá? Então, esse primeiro exemplo é só isso. É só encontrar qual é o valor de tensão em cada um aqui dos componentes. No caso aqui do resistor e no caso aqui da tensão entre coletor e emissor. O próximo agora é um pouquinho diferente. Nós temos o resistor, nós temos a corrente na base, nós temos o VCC e nós temos o beta. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer, levando em consideração as informações que eu tenho ali? No exercício anterior, nós tínhamos a corrente do coletor. Nesse exercício agora, nesse exemplo, não tem. Então, eu preciso achar a corrente do coletor. Então, notem que a primeira coisa que é muito importante é vocês conseguirem analisar as informações que vocês têm e, a partir dessa análise, conseguir ver qual delas você consegue encaixar em alguma fórmula, tá? Então, no caso aqui, a gente tem basicamente a lei de Ohm e tem a questão do transistor, que é a questão do beta, tá? Então, tendo essa informação, eu vou pegar o 40 microampere e multiplicar por 100. E aí eu tenho 4 miliampere. E agora sim, a partir desse momento, eu vou continuar o exemplo partindo do princípio de onde a gente acabou de fazer anteriormente. Então agora, eu consigo calcular a tensão no resistor, que vai ser o IC multiplicado por RC, ou seja, 4 mili vezes 820. Temos uma tensão de 3,28. E aí falta agora, na verdade, só achar agora essa tensão aqui, ó, o VCE. Então, VCC menos VRC. Ó, 10 menos 3,28, 6,72. Beleza? Bem tranquilinho até aí, né? Então, já faz essa observação. Você precisa analisar as informações, ter as formas para saber aonde você vai, que informações se encaixam em qual fórmula, tá? Eu tenho o mesmo resistor, tenho a mesma fonte, porém agora a corrente na base é de 70 microamperes. E agora? Alguém pega a calculadora aí e fala para mim, resolve aí, por favor. Beleza, com essas duas informações, com esses dois bloquinhos de informação, dá pra gente ir para a próxima parte, que é essa aqui. Então, eu anotei aqui e também pedi para anotei aqui no chat para vocês compararem, né? Nós temos aqui a primeira situação, quando o IB era 40 microampere, e nós temos a segunda situação, quando o IB foi 70 microampere, tá? E olhando isso daí, o que a gente consegue concluir, tá? A gente consegue, analisando esses valores, a gente consegue perceber que algumas grandezas são diretamente proporcionais, enquanto outras são inversamente proporcionais, tá? Então, o que acontece? Se nós analisarmos aqui o primeiro caso, quando a corrente na base aumenta, tá? Ela sobe, a corrente no coletor aumenta, a tensão no resistor do coletor aumenta, porém, o VCE, que é a tensão entre coletor e emissor, diminui. Então, a gente consegue enxergar isso aqui, ó. Aumentou de 40 para 70, a corrente aumentou de 4 para 7. A tensão no resistor do coletor, de 3 para 5. E a tensão a tensão da resistência do coletor, de 3 para 5. E a tensão entre coletor e emissor, reduziu de 6 para 4.
de 6,72 para 4,26 volts. Então a gente consegue falar que esses três primeiros são diretamente proporcionais, tá? Porém, o VCE é inversamente proporcional. Então aumentou a base, aumenta a corrente do coletor, aumenta o VRC e diminui o VCE. Nós podemos dizer também que toda vez que nós reduzimos a corrente da base, tá? Nós reduzimos a corrente no coletor, reduzimos a tensão no resistor do coletor, porém nós aumentamos a tensão entre coletor e emissor. Beleza? Eu acho que agora é legal dar um print e postar aí, hein? Que agora já tô tudo com as setinhas. Então essa é a lógica que a gente consegue enxergar, tá? Então toda vez que é para fazer essa tabelinha justamente para falar que quando a gente o principal terminal que nós temos de tudo isso, o único terminal que de fato é o que controla alguma coisa é a base. Se você aumenta a corrente de todos os outros, né, todas as outras características e reduz o VCE. Se você diminui a corrente na base, você diminui todas as outras e só aumenta o VCE. Então a gente já consegue enxergar fazendo duas contas e através de alguns prints e vídeos também que eu fiz no Proteus, que existem variáveis que são diretamente proporcionais e outras que são inversamente proporcionais. E que o principal terminal de controle é justamente o terminal beta, a base, tá? E aí nós temos mais um novo questionamento. Quais são as configurações de ligação do transistor? Porque até então eu estou mostrando para vocês, mas existem algumas configurações de ligação, tá? Então nós temos basicamente três modelos, tá? Então nós temos a configuração emissor comum. Então o que acontece? O transistor ele pode ser chamado de um circuito quadripolo. O que significa esse nome estranho? Quer dizer que ele tem 4 terminais. É um nome bonitinho para falar que ele tem 4 terminais, sendo que 2 deles são terminais de saída, como está indicado aqui à direita, e os outros 2 são terminais de entrada. Então, quando eu digo que ele está numa configuração emissor comum, significa que o terminal comum à entrada e à saída, neste caso, é o emissor. Tudo bem? Por isso que ele é chamado emissor comum, porque o emissor é um terminal presente tanto na entrada do circuito quanto na saída. O segundo é a configuração base comum, justamente pelo mesmo motivo. A base é o terminal comum tanto à entrada quanto à saída. Tá? E por último, nós temos o coletor comum. Tá? Então notem que ele está de ponta cabeça aqui, né, o transistor. Mas ó, a setinha aqui é o emissor, o coletor está aqui embaixo, ó, e ele é comum tanto para tanto para a entrada, quanto para a saída. Então existem essas três configurações, esses três modelos de ligação. Tá? E para isso, existe a questão das curvas características do transistor. Tá? Ou seja, toda aquela curva que a gente viu no diodo também existe no transistor, só que no transistor é um pouquinho pior, porque nós temos 3 terminais. E quando nós temos 3 terminais, nós temos aí uma curva um pouco diferente. Porque vai lembrar porque nós temos corrente de coletor, de base, emissor, corrente entre coletor e emissor, tensão entre coletor e emissor, tensão entre base, então o gráfico é um pouquinho diferente. Então cada configuração apresenta uma curva diferente. Então eu tenho aqui o emissor comum, base comum e coletor comum. Então cada configuração ele acaba apresentando uma curva diferente, justamente porque eles têm uma característica diferente de funcionamento. Tá? Então, diferente do diodo, que era só a curva característica do diodo, aqui para complicar a nossa vida, nós temos um para cada modelo. Tá? Mas, antes disso tudo, a gente precisa entender o que é dizer quando um transistor está em corte e o que é dizer quando um transistor está em saturação. Lembra que eu comentei lá no início? O transistor está em saturação. O que significa isso? Eu preciso entender esses dois termos para depois falar de curva. Tá? É um conceito bem simples, mas a gente precisa entender o que são esses dois conceitos. Tá? Então, o que é dizer que um transistor está em corte ou está em saturação? Então, vamos lá. O que significa transistor em corte? Nesse circuito,
eu tenho aqui 2 voltímetros e 1 amperímetro. Todos eles, mais uma vez, analisando a malha do coletor, tá? Desse lado aqui que está à direita. Então notem que não tem circulação de corrente, não existe tensão no resistor do coletor, porém existe tensão aqui entre coletor e emissor, o VCE. E notem que a tensão que ele apresenta, basicamente, é a mesma da fonte. E aí nós temos algumas continhas simples justamente para tentar deixar isso um pouco mais didático, ou apresentar por que isso acontece. Quando a corrente na base é zero ou próximo de zero, aqui na verdade está sendo zero porque a gente consegue enxergar que a chave está aberta, mas se o circuito é aberto, não tem circulação de corrente. Se a corrente da base é igual a zero, não tem por que existir circulação de corrente aqui, entre coletor e emissor. Pensa numa torneira, se você pegar e fechar a torneira totalmente, não vai passar água nenhuma. É a mesma ideia. Deixando o circuito aberto, é a mesma analogia de você fechar uma torneira completamente, tá? Se não tem circulação de corrente na base, logo, a corrente no coletor é igual a zero, e é o que nós conseguimos enxergar aqui. Pergunto eu para vocês o seguinte, se a corrente é zero, a corrente, entre aspas, que está passando no resistor é zero. Como que eu vou calcular a tensão aqui? Se eu pegar e falar que VRC é igual a IC vezes RC, ou seja, a corrente do coletor vezes o valor do resistor, eu posso dizer que o VRC é igual a zero. Por quê? Pega zero e multiplica por 1000, quanto que dá? Dá zero. Então aqui eu estou mostrando a conta e estou mostrando a simulação aqui, o print da tela no Proteus, tá? Então eu estou mostrando que é zero. E aqui eu estou provando, através do voltímetro, que de fato a tensão vai estar zero. Agora, o que acontece? Quando você tem essa configuração, a tensão entre coletor e emissor é praticamente a própria tensão da fonte. Lembra quando nós falávamos de diodo, que nós falávamos assim, vai ser um pouco semelhante, que polarizado direto era 0,7, polarizado reversamente era a tensão da fonte, porque se comporta como um circuito aberto? Aqui é a mesma coisa. O transistor aqui, imagina que é como se fosse um interruptor, e esse interruptor está aberto. Ou seja, a tensão que nós vamos encontrar aqui é os 12 volts. Dos 12 volts da fonte, ele está pegando os 12, ou seja, não tem nada para o resistor. Se aqui fosse uma lâmpada, essa lâmpada estaria apagada. Se eu tivesse colocado um LED aqui, o LED estaria apagado. Justamente porque quando nós temos o transistor em corte, significa justamente que não existe circulação de corrente na base, consequentemente, não existe circulação de corrente entre coletor e emissor. Beleza? Tá aí? Então, através aqui dessas continhas, a gente consegue enxergar isso. Olha aqui essa última parte, né? A gente fala que o VCE, a tensão entre coletor e emissor, é eu pegar o VCC e subtrair da tensão que está aqui no resistor. Se eu pegar 12 menos 0, vai dar quanto? 12. Ou seja, o VCE é igual a 12, que é a mesma tensão da fonte. Beleza? Isso é dizer que o transistor está em corte. Aqui eu estou provando por conta, estou mostrando na simulação, e eu também posso colocar em uma frase dizendo que transistor em corte é quando não existe circulação de corrente entre coletor e emissor. Por que não existe circulação de corrente entre coletor e emissor? Não existe porque não tem circulação de corrente na base. Quando acontece isso, o transistor está em corte. Porém, existe também a condição extrema, que é quando o transistor está em saturação, quando ele está no máximo. Então, olha só, notem agora que a chave está fechada, tá? E agora nós temos aqui valores aparecendo na malha do coletor. E também temos algumas continhas aí. Então, olha só, aqui ele está falando o seguinte, que o VCE, numa condição de saturação, é próximo a zero. Se a gente parar para observar aqui, realmente, 0,1 volt não é muita coisa, tá? E se a gente pegar aqui e analisar o seguinte, o VCE é igual ao VCC menos VRC, tá? Ou seja, essa tensão menos essa dá esse cara aqui. Então eu posso dizer que o VRC, a tensão que eu vou ter aqui, é praticamente o próprio VCC. Aqui, por estarmos mexendo com o Proteus, e ele é um modelo matemático, ele faz a conta e te mostra o resultado,
Então, se você pegar e somar esses dois, vai dar basicamente os 12 volts. Mas na prática, a gente acaba adotando que a tensão aqui é muito baixa, próxima de zero. Ou seja, numa condição de saturação, a gente fala que a tensão entre coletor e emissor é mínima, quase zero, e toda a tensão da fonte fica em cima do resistor. Tá? Então é meio que o contrário do que a gente viu em corte, né? No transistor em corte, a tensão fica no transistor. No transistor com insaturação, toda a tensão da fonte fica no resistor. Tá? Então esse é o extremo. E a gente também consegue chegar nesse mesmo valor através da conta no cálculo aqui de corrente. Se nós pegarmos a tensão que tem aqui e dividir pela resistência, tá? Nós vamos ter basicamente a mesma coisa se eu tirar o VRC e colocar o VCC, uma vez que os dois têm o mesmo valor. Tá? Aqui a gente consegue enxergar que, na verdade, tem uma diferença, justamente porque aqui é a simulação do Proteus, mas a gente pode adotar, nesse caso, em saturação, que a tensão do resistor é a tensão do VCC. Então, eu vou fazer um resuminho dessa parte. Transistor em saturação, você pode afirmar, concluir que a tensão da fonte fica em cima da carga. Quem é a carga? É esse resistor aqui, que é o VRC. Tá? Então, se toda a tensão da fonte, se a própria tensão da fonte fica aqui, o que sobra para o coletor emissor? Não sobra nada. Então, a tensão é igual a zero. Beleza? Esse é o conceito quando o transistor está em saturação, que é o contrário quando o transistor está em corte. Então você pode anotar, se você estiver fazendo alguma anotação, justamente isso, que o transistor em corte, a tensão da fonte fica entre coletor e emissor, e a tensão no resistor é zero. No VRC, né, é igual a zero. O transistor em corte tem essa configuração. Agora, quando ele está em saturação, isso já se inverte. A tensão da fonte fica no resistor e zero no VCE. Bom, e aí já para começar a finalizar a aula, agora que nós sabemos o que é uma saturação e um corte em um transistor, que são basicamente os extremos, ou seja, ele funcionando como uma chave, aí nós conseguimos agora entender um pouquinho sobre a curva do transistor, tá? Que aí a gente vai falar dele como no emissor comum. Mas dá uma olhada primeiro nesse gráfico, tá? Calma, não se assustem, que nada é tão ruim que não possa piorar. Então nós temos aqui essa coluna, esse eixo Y aqui, existem valores de corrente do IC, e eu esqueci de colocar, mas todos eles estão em miliamperes, ó, 20 mili, 40 mili, 60, 80, 100, 120 miliamperes. Isso aqui são informações sobre a corrente do coletor. Por outro lado, aqui embaixo, ó, no eixo X, nós temos o VCE, ou seja, tensão entre coletor e emissor. Nesse caso aqui, a tensão entre coletor e emissor, nós temos 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Tá? Então nós temos esses valores aqui. E o que acontece? Essa onda aqui, ó, essas curvas, são quais informações? Esses valores aqui são as correntes de base. Então aqui, essa curva é para 10 miliamperes, essa aqui 20, 30, 40, 50, 60. Beleza? Então tenho vários valores aqui de corrente de base. Tá? E o que acontece? Nós temos um detalhe no transistor que é definir a reta de carga. O que é essa reta de carga? Então, ó, vamos analisar esse circuito. Beleza, ele está aqui em corte. Então, o que a gente vai fazer? O que nós vamos analisar? Esses 30 volts, que é o VCE, nós vamos colocar uma bolinha aqui, ó. Beleza? Que é justamente, ó, o VCE que está aqui, ó, 30 volts. E também notem que é o seguinte, nessa condição, não tem circulação de corrente, né? O IC é igual a zero. Então, ó, 0 e 30. Tá? Como se fosse um plano cartesiano. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou mudar esse mesmo circuito. Opa. Tinha ido. Ó, só vou pressionar a chave. O que acontece agora? A nossa tensão ali foi para 0,4. Então, consequentemente, agora é saturação. O restante da tensão, então, agora está onde? Está aqui, ó.
Você concorda? Se dos 30 volts 0,4 está aqui, onde está o restante? Está aqui em cima. Então o que nós vamos fazer agora? Qual que é a corrente que vai circular por esse circuito? Desculpa, por essa malha. Então eu posso pegar o VRC e dividir por RC. Lei de Ohm. Então eu vou pegar aqui o VCC dividido por RC, como a gente viu lá quase agora. Então vai ser 30 dividido por 470. Isso vai dar um valor de 63,82 miliamperes. Ou seja, onde eu tenho esse valor de C? Então se eu tenho aqui 60, então vai ficar mais ou menos por aqui. Tá? Outra bolinha vermelha. Beleza? Então achei a primeira aqui para saturação, desculpa, para corte, e agora achei aqui para saturação. E aí você faz o quê? O que é a reta de carga? É você traçar uma linha entre esses dois pontos. Só isso. E aí o que acontece? Qual que é o objetivo agora? Se eu alterar o resistor de base, que aí depois a gente pega e faz exercícios só em cima desse gráfico, o que vai acontecer? A corrente na base, se eu mudar muito, só o resistor de base, tá? Isso tudo vai ficar igual. A tensão vai ser 30, aqui 470, mas se eu começar a mexer na corrente de base, eu vou ter, ele vai circular, ele vai andar sempre nessa linha. Ou seja, eu posso ter com que a tensão aqui, a corrente é que acabe diminuindo. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, se aqui está como 63, se eu mexer na corrente de base, se de 60 aqui eu colocar para 20, eu vou ter um novo valor de tensão. Aqui, desculpa, um novo valor de corrente. Um IC igual a, sei lá, 35 e tudo mais. Então, o que acontece? Essa linha, eu posso projetar ela para esse eixo aqui, que é o IC. Então, ele pode chegar no máximo aqui a um 63 e no mínimo chegar aqui, no caso da corrente igual a 0, mas a tensão, o VCE, igual a 30. Então, por exemplo, se eu mudar aqui a corrente na base, mudar aqui o resistor, vamos supor que está passando aproximadamente 20 miliamperes. Então, se eu pegar esse valor e trazer para cá, eu vou ter um IC próximo de 40. Se eu mudar mais um pouco, eu vou ter um IC próximo de 20. Então, ele vai ficar sempre nesse máximo e nesse mínimo. Não vai existir a possibilidade de eu colocar um resistor aqui na base e ele ser maior do que 60, ou desculpa, maior que 63, né? O máximo dele é 63, tá? E não tem como também, apesar de parecer meio óbvio, eu tentar colocar aqui um resistor o máximo possível, onde a tensão entre coletor e emissor seja superior a 30. Mesmo porque é o limite da fonte. Mas matematicamente não tem como, uma vez que o limite aqui é 30, tá? Então ele sempre vai estar entre esse valor de 63 e esse valor mínimo aqui de 30 de VCE. Não vai fugir disso, tá? Então, dependendo, às vezes, se essa linha ela pode estar mais para cá, ela pode pegar, por exemplo, do 100 até o 50. O que acontece? A partir do momento que você mexe ou na tensão ou no RC, isso que a gente acabou de analisar já muda completamente. Tá? Então, você analisa essa questão do resistor, põe o valor de resistor, põe uma fonte, pronto. Isso é fixo. O único componente que você pode variar nesse momento é o RB. Tá? Então, a partir do momento que você mexe nele, você configura, na verdade, em que ponto dessa linha vai estar. Então, aqui nós temos o máximo e aqui nós temos o mínimo. E aí a gente acaba tendo aqui toda essa região aqui que é um ponto intermediário. Então, esse gráfico ele mostra para vocês qual que é o máximo que ele pode ter. Tá? Então, com 63 miliamperes de corrente de coletor. Então, beleza, se eu trazer essa linha para cá, eu sei que vai ter aí aproximadamente o quê? Eu falei um pouquinho diferente, ó. Uns 0,32, 0,33 miliamperes de base, tá? Se agora eu estiver trabalhando, se eu mudar a resistência aqui da base e eu conseguir medir que a corrente aqui no coletor é de 40 miliamperes, por exemplo, então nesse momento aqui eu vou ter mais ou menos 0,18, 0,19 de corrente de base. Tá? Então ele não tem como ir para baixo disso e não tem como ir para cima desse valor. Então nós temos aqui um exemplo, tá? E a primeira coisa que nós temos que fazer é definir corte e saturação. Tá? Então aqui está por etapas. Nós temos esse circuito com uma tensão de 12 volts,
uma resistência de carga, uma resistência de coletor de 620, tá? E para definir o corte, a gente não precisa inicialmente saber quem que é o RB, tá? Então, eu só vou colocar aqui, então, que numa tensão de corte, numa situação de corte, o VCE, ou seja, a tensão entre coletor e emissor, é igual ao VCC, tá? Então, isso é praticamente formação dada, é regra, tá? Então, significa que o VCE nesse exercício é igual a 12 volts, ok? Então, aqui no gráfico ao lado, eu coloquei aqui uma bolinha só para indicar isso, ó. O VCE é igual a 12 volts, tá? Por sua vez, agora na saturação, nós levamos em consideração que a corrente que passa pelo coletor é o próprio VCC dividido por RC. Então, nós vamos pegar e colocar 12 volts dividido por 620. Nós temos aí 19,35 miliamperes. E isso nos dá agora o segundo ponto do gráfico, que é ali pouquinho abaixo do 20, né? Como esse gráfico todo aqui eu desenhei no PowerPoint, deu um puta trabalho, diga-se de passagem, então talvez ele fique um pouquinho fora, tá? Tentei deixar o mais simétrico possível. Aí esse ponto aqui ele está um pouquinho abaixo, aqui é quase 20 miliamperes, tá? Então definimos o nosso ponto de corte e o nosso ponto de saturação. Com isso a gente consegue traçar uma linha, igual a gente fez lá no slide anterior. Agora a questão é a seguinte, vamos às possibilidades. Sabendo já do corte e saturação e traçando essa linha vermelha, se o resistor for o resistor de base for um resistor de 220 kΩ, onde que vai dar, em que ponto vai ocorrer aqui essa linha, tá? Vai ter aqui uma bolinha, ó. Então, primeira coisa, nós temos que calcular qual é a tensão no resistor de base, qual é o VRB. E para conseguir isso, nós vamos pegar a tensão da fonte, que é 12 volts, e nós vamos subtrair pela tensão de 0,7. Por que 0,7? Da onde surgiu esse 0,7? Esse 0,7 é a tensão entre base e emissor. Então vale relembrar aí, ressaltar e reforçar que a tensão entre base e emissor normalmente gira aí em torno de 0,7 volts, porque base e emissor se comporta como um diodo polarizado de forma direta, como nós vimos lá no comecinho da aula de transistor falando sobre a polarização direta, polarização reversa e polarização simultânea do transistor, tá? Então esse 0,7 é justamente a tensão entre esses dois. Então essa tensão aqui, menos 12 volts, vai me fornecer a tensão no resistor de base. Então nós temos aí que é 11,3 volts. Com posse dessa informação, a próxima etapa agora é justamente calcular a corrente de base. Então notem que a gente está praticamente usando lei de Ohm e lei de Kirchhoff, tá? Lei de Ohm porque a gente está pegando a tensão e dividindo pela resistência, e lei de Kirchhoff porque a gente tem lá a primeira, agora eu não lembro, a segunda lei de Kirchhoff, que é a soma das tensões igual mais a tensão da fonte, menos a tensão da fonte igual a zero, né? A questão da soma das quedas de tensões no circuito. Então se a gente pegar aqui a tensão do resistor e dividir pela resistência do resistor, nós temos a corrente que circula, que é 51,3 microamperes. Tá? Então é um valor baixinho, 51,3 microamperes. Com posse dessa informação, nós conseguimos calcular a corrente que passa no resistor do coletor, ou simplesmente a corrente do coletor. E aí existem algumas possibilidades. Porém, a que a gente já viu aqui, através dessa questão do beta, tá? Que eu não coloquei aqui, né? Esqueci, é igual a 100. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. 51,3 vezes 100, que é o beta desse transistor, tá? Que o beta é justamente o quantas vezes a corrente do emissor, corrente da base, será amplificada. Então, se a gente pegar e fazer aqui essa continha, nós vamos ter aí que uma corrente que passa no coletor é de 5,13 miliamperes, tá? Essa é a corrente que passa aqui nessa linha, nesse ramo que eu estou indicando com o cursor do mouse. Depois, VRC, ou seja, qual é a tensão em cima do resistor do coletor? Aí também, lei de Ohm, corrente vezes resistência. Então, 55,13 miliamperes vezes 620. Então, nós vamos ter aí 3,18 volts. Com essa informação,
nós vamos calcular o VCE, que é o VCC, ou seja, essa tensão aqui entre coletor e emissor, que é o VCC, que é a tensão da fonte, menos esse cara aqui. Lembra que a gente chegou a fazer até um exercício, né, um exemplo com isso. Então, essa tensão menos essa, o que sobrar vai ficar aqui. Então, a gente tem aqui, ó, 12 menos 3,18, VCE igual a 8,81. Por que esses dois aqui eles estão marcados? Porque são as duas informações necessárias para que nós possamos pegar e inserir no gráfico. Então, nós temos aqui o nosso VCE, que está dando 8,81, né, quase 9 volts, por isso que a bolinha verde está aqui, ó, no eixo X, tá no VCE, e a corrente, ó, 5,13, tá por aqui, um pouquinho acima do 5. Com isso, o que acontece? Nós temos aqui, ó, se nós cruzarmos as duas informações, olha o que dá aqui, ó, dá a bolinha em cima da linha vermelha. E se você projetar, né, pegar essa bolinha verde aqui e trazer para a direita, você vai ver que ele está dando na linha da curva aqui, ó, que chega nos 50 microamperes. Qual que foi a corrente de base? Ó, 51,3. 51,3 para 50 microamperes é quase nada. Então ele está dando praticamente o valor apresentado aqui na conta, ó, da corrente de, daqui em cima, desculpa, da corrente de base. Então notem que quando nós temos um gráfico, e esse gráfico ele está simétrico, né? Você consegue pegar essas informações e passar aqui para o gráfico, tá? Mais um exemplo para vocês verem se não tá fazendo, não foi sorte, né? O nosso resistor de base agora é de 100 kΩ, então notem aqui que mudou. Aí nós vamos fazer as mesmas etapas novamente. Calcular o VRB, que continua dando 11,3, beleza? Depois, agora a corrente na base, isso vai mudar, vai dar 113 microamperes, beleza? E aí nós temos agora IC é igual a IB vezes o beta. Tá? Também mesma coisa, a gente só vai mudar os valores. Vai dar uma corrente IC de 11,3 miliamperes, tá? VRC 7,7 volts, basicamente. E agora o VCE 5 volts, tá? Vamos pegar essas duas informações e vamos colocar no gráfico. Vamos pegar aqui o... Cadê? Aqui, o IC, que deu 11,3. Então ele está um pouquinho acima do 10, tá? E o VCE, 5 volts, então tem entre o 4 e o 6 aqui. E nós vemos que ele vai chegar aqui, ficou um pouquinho fora, como eu falei, né? Foi feito tudo no PowerPoint. Mas ele bate aqui na linha vermelha, tá? Então notem que tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, o resultado acaba batendo sempre nessa linha vermelha, que é a reta de carga. Não ocorrerá em nenhum momento, em condições normais, né? Se você mudar aqui, ficar mudando apenas a resistência de base, todos os pontos que você efetuar esse passo a passo, eles vão bater, eles vão se encontrar sempre com a linha vermelha, que é a reta de carga. Tá? Em nenhum momento isso aqui vai passar para esse lado aqui, à direita do gráfico. Agora, isso se você mexer apenas, única e exclusivamente no resistor da base, ok? Então, enquanto você ficar alterando o resistor da base, esses pontos aqui, eles vão ficar tudo em cima da linha vermelha. A partir do momento que você alterar o RC, aí já era. Ou você alterar o RC ou você alterar a fonte, essa linha vermelha vai se deslocar. Ela vai ficar mais para cima, mais para baixo. Enfim, ela vai mudar. Mudando a linha vermelha, já muda tudo aqui que a gente está fazendo. Tá? Tanto é que a linha vermelha foi dada por duas informações básicas e originárias lá, que foi a tensão, né, e a corrente aqui na carga, a corrente no coletor. Tá? Então esses são os pontos que fixam a linha vermelha, que é a reta de carga. A partir do momento que você muda essas duas informações, esse gráfico muda completamente. Esse gráfico não, desculpa, os pontos encontrados no gráfico. Tá? Isso. Então agora nós temos um resistor de 82 kΩ. Tá? E aí nós vamos repetir os mesmos passos novamente. Então o VRB continua 11,3, porque não depende, né, de componente para ele ter esse valor. Corrente na base, 137 microamperes. Corrente do coletor, 13,78 miliamperes.
tensão no resistor do coletor 8,54, VCE 3,16, tá? E para finalizar, aí nós vamos pegar esses pontos e vamos colocar no gráfico. Então, ó, aqui nós temos 3,16, tá? Que tá mais ou menos por aqui. E nós vamos pegar também o IC, tá? 13,78, então tá aqui próximo do 15. E também ele dá aqui na linha vermelha, tá? Então, 3 exemplos para mostrar para vocês justamente que ele bate nessa linha vermelha, beleza? Depois que a gente viu isso, na hora que a gente tem 3 exemplos, nós temos uma outra configuração complementar a essa, que é justamente quando você tem a chamada polarização por corrente de emissor. Então, basicamente, nós temos esse circuito aqui, tá? O que acontece? O resistor de emissor, esse cara aqui, ele tem como objetivo estabilizar termicamente o transistor. O que significa isso? Estabilizar termicamente o transistor? É quando você tem aqui a corrente circulando na base e vocês puderam observar que a corrente é muito baixa, é na ordem de microamperes. Então, quando acontece isso, qualquer oscilação de temperatura pode fazer com que a corrente mude, tá? Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a corrente elétrica. Então, o seu circuito começa a ficar instável, tá? Então, toda aquela linha vermelha e todos os pontos que nós encontramos começa a ficar fora, começa a ter outros valores, tá? Só por conta da temperatura. Então, para conseguir estabilizar essa temperatura, um dos pontos, uma das maneiras, é acrescentar esse resistor aqui no emissor, tá? Então, qual que é o objetivo dele? Tá? O objetivo é estabilizar termicamente o transistor, ponto. Beleza? E aí o que acontece? Vamos entender aí um pouquinho as contas, né? Então, nós temos aqui a malha na base. O que significa isso? É a conta, né? A fórmula que nós temos aqui, ó, nessa malha. Ou nessa parte de baixo também, né? Tanto faz a verdade. Então, aqui, ó, para o VCC, né? Se a gente for fazer a soma aqui, é igual o VRB, o VBE, ou seja, a tensão entre base e emissor, e o VRE. Se você pegar essa fonte e trazer ela para cá, para esse lado, você vai ver que aqui você, apesar de aqui estar aberto, onde eu estou indicando com o cursor do mouse, você tem uma malha também, você tem um outro circuito, tá? Então você tem a fonte de alimentação, você tem o VRB, a tensão do VRB, o VBE e o VRE. Se você somar essa tensão, mais essa tensão aqui, ó, entre base e emissor, e essa aqui, você encontrará os 12 volts. Beleza? Depois nós temos aqui, a malha do coletor, que é esse lado aqui, onde você tem o VCC, que é igual a soma desse resistor, da tensão desse resistor, mais aqui entre coletor e emissor, mais o VRE. Tá? Então, somando essas 3 tensões, você encontra o VCC. Temos a malha da base, temos a malha do coletor, e aí a gente tem um ponto aqui que precisa levar em consideração, que é o seguinte: esse resistor do emissor, tá? Ele normalmente, nesse tipo de circuito, ele é 10% do VCC, aproximadamente, tá? Então, você só vai fazer o seguinte, você só vai pegar o VCC e multiplicar por 0,1, tá? Essa é a lógica aí para você, essa é uma das maneiras de você conseguir tirar 10% do VCC, tá? 0,1 porque é justamente 10%, tá? Se fosse 20% seria 0,2 e assim por diante. Beleza? Então, VCC vezes 0,1, você encontra aí a tensão do VRE, que nada mais é do que 10% da tensão da fonte, tá? E aí nós temos outro ponto, que é a polarização por divisor de tensão na base. Então, nós partimos de um circuito com transistor mais simples, né, um simplificado, e a gente vai agora, nós vamos agora acrescentando componentes, acrescentando resistores, de tal forma que seja possível estabilizar a questão da temperatura e a questão de corrente na base. Porque nós acabamos de ver, quando nós estávamos traçando a reta de carga, que ao alterar apenas no resistor da base, né, alterar a corrente que circula ali, nós já criamos variações maiores, tanto na corrente do coletor, quanto na tensão
na carga, tensão na carga não, a tensão do coletor e na tensão entre coletor e emissor. Então nós temos essa configuração aqui com 2 resistores na base, onde nós temos RB1 e RB2, tá? Qual que é o objetivo? É garantir estabilidade na corrente de base do transistor, ou seja, a corrente que circula aqui, ó, nesse ponto, tá? Então a corrente que circula aqui, ela tem que ser o mais estável possível, porque qualquer variação pequena de corrente aqui, lembrando que nós estávamos falando de corrente na ordem de microamperes, isso é muito pequeno, tá? Mas qualquer variação de corrente pode ocasionar uma variação maior entre coletor e emissor, tá? Numa variação de corrente, variação de tensão. Então, para tentar deixar isso o mais estável possível, nós colocamos o RE, por questão da temperatura, e também nós colocamos 2 resistores justamente para tentar fazer com que a corrente aqui seja mais estável possível, tá? E aí nós temos as 2 fórmulas para conseguir calcular isso daí. Para calcular o RB1, é essa fórmula aí, tá? Não vou destrinchar muito ela, para não ficar muito teórico, tem um passo a passo para chegar nessa fórmula, mas basicamente é pegar o VCC e dividir aqui pela multiplicação de 0,1 vezes o IC, tá? Que seria 10% do IC, né? Se separar para observar isso aqui. Esse 0,1 é uma constante, é fixo, tá? Notem que de todos os itens dessa fórmula, o único que é número, né, que é uma constante, é esse aqui, que é o 0,1, menos o resistor 2, o RB2, tá? Aí você fala, putz, mas eu não tenho RB2, como é que eu calculo o RB2? Então, vamos lá. O RB2 está aqui, ó. O RB2 é o único que não precisa do RB1 para ser calculado, tá? E para calcular o RB2, você precisa da tensão entre base e emissor, que é esse aqui, que normalmente, como eu já falei, é 0,7, e vai somar vezes 0,1 e o VCC. Se você olhar isso aqui, é os 10% de quem? Do VRE aqui, ó. Tá? Lembra que a gente viu lá atrás como que é a tensão do resistor de emissor? Então é a mesma coisa aqui, ó. Poderia colocar, substituir isso daqui por VRE que não teria problema, tá? Que é a mesma coisa na verdade. E aí vai dividir pela multiplicação de 0,1 vezes o IC. Então você, na verdade, primeiro calcula o RB2, achou o valor do resistor 2, do RB2, aí você volta para essa fórmula aqui de cima para calcular o RB1, tá? Por isso que tem essa troca aí. Primeiro primeiro calcula o RB2, depois calcula o RB1. Beleza? E agora que a gente já sabe como calcular o RB1 e o RB... Ah, e detalhe, toda a teoria que a gente viu referente ao transistor, a questão de estabilidade de corrente, a reta de carga, é aplicado para esse cara aqui também. Não muda nada, tá? Aqui nós só estamos criando artifícios para conseguir manter o mais estável possível, tá? Essa é a ideia. Agora, para finalizar essa primeira parte da aula, nós já vimos um monte de informação sobre transistor. A gente já viu desde como ele é criado por dentro, quais são as placas não, né? As pastilhas, tipo P, tipo N, e assim por diante. Mas fisicamente, se eu for na Santa Efigênia comprar lá, se eu for pesquisar na internet, como que ele é fisicamente? Como que eu vou colocar ele no protoboard nas aulas práticas? Então nós temos aí os tipos de encapsulamento, tá? Esses são alguns tipos de encapsulamento. Então nós temos esse aqui que é chamado TO05, tem esse aqui que é chamado TO66, e esse aqui particularmente, vocês vão, aqui na escola ele tem, mas vocês também vão enxergar ele na parte de trás das fontes de alimentação. Ele é um transistor de potência, ele suporta aí uma corrente entre coletor e emissor de 12, 8 amperes, então são valores elevados, tá, de corrente elétrica. Por isso que ele tem esse encapsulamento mais parrudo. E aí você está falando, pô, mas transistor tem 3 terminais. Eu só estou vendo 2, né? Esses 2 aqui é a mesma coisa, né? Só estou vendo 2. Onde está o terceiro? O terceiro é a própria carcaça dele, né? A carcaça dele é metálica justamente por causa disso. E tem esse outro modelo aqui também, TO126, tá? Que também é um outro modelo, é muito parecido com o que a gente viu de regulador de tensão, né? Mas enfim, tem também o orifício aqui, o local para a gente colocar um parafuso e prender também no dissipador de calor. Então notem que tem diversos modelos, tá? O mais comum, normalmente quando o pessoal fala de transistor, acaba sendo esse daqui, ó, o TO92, tá?
Ele tem esse corpo aí mais por algum motivo ele acabou sendo mais o símbolo de transistor, né? Quando olha um negócio desse, fala, um transistor. E na verdade, nós temos diversos outros tipos de componente que não tem nada a ver com transistor, mas ele tem esse formato, tá? Tem um componente chamado LM35, ele é um sensor de temperatura. Tá? Então ele é um sensor de temperatura e ele fisicamente tem esse formato, tá? Ele tem esse encapsulamento, né? O termo correto, o termo técnico. Ele tem um encapsulamento chamado TO92. Então eu não posso simplesmente olhar para um componente e pelo formato dele, ou melhor, pelo encapsulamento, eu falar que é um transistor, que é um resistor, que é um diodo. Eu preciso saber qual que é o código. Da mesma forma que esse aqui, ó, TO220, também existem transistores com esse formato. Assim como nós utilizamos reguladores de tensão na aula prática que tem essa cara, esse formato, esse encapsulamento, existem transistores ou transistores, né, que tem esse formato. TRIAC também, SCR, IGBT, existe uma infinidade de componentes com esse formato, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Dentre os transistores nós temos o TIP 31, TIP 41 e tem mais alguns outros que eu não lembro de cabeça o código, tá? Então tem o código do encapsulamento e tem o código do componente. Então você precisa vir aqui na parte frontal dele e ver qual que é o código do componente para saber se é um transistor, TRIAC, SCR, enfim, seja o componente que for. Motivação final, porque todo mundo quando faz um PDF, alguma coisa põe uma motivação final. Eu nunca fiz, né? Então eu resolvi fazer também só para não ficar igualzinho, né? Então toda vez quando você se sentir inútil, lembre-se da senha do CADSIMU, que não tem nada mais inútil do que a senha do CADSIMU, que é uma senha que fica lá escrito para você colocar.